Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos revisar o conteúdo de Física 3 para a avaliação interdisciplinar de questões de Física. Então, só para relembrar, o conteúdo a ser estudado para essa avaliação interdisciplinar será campo elétrico, que no livro de vocês vai da página 33 a 46, potencial elétrico e diferença de potencial, que vai da página 47 a 56, e corrente, e por último, corrente elétrica, da página 66 a 84. Então, exemplo 1. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 mm e uma carga elétrica putiforme, cuja carga é 2,7 microcoulomb, no vácuo, onde a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a 9, Newton por metro quadrado sobre coulomb ao quadrado é. Então, para responder essa questão, vamos colunar a primeira coluna com os dados das informações contidas na pergunta e a segunda com a resolução e finalizamos a questão. Vamos lá? Então, a intensidade do campo elétrico, então ele já inicia querendo saber o valor da intensidade de campo, num ponto situado a 3 mm de uma carga pontiforme, geradora de campo, igual a 2,7 microcoulomb, no vácuo onde a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9 unidades. Pronto, então, para calcular a intensidade de campo, é igual a constante eletrostática no meio, vezes o módulo da carga, dividido pelo quadrado da distância. Então, antes de jogar os dados na fórmula, vamos observar as unidades. A unidade de distância está em milímetros, vamos converter para metro. 1 metro tem 1000 milímetros, então, para converter de milímetros para metro, unidade menor para unidade maior, divide por 1000. 3 dividido por 1000 vai dar 0,003. Ou, se você quiser colocar em notação, vou deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas. Ao tornar-se uma mantícia, esse número aumenta. Como ele aumenta, o expoente diminui. Então, eu desloquei a carga, a vírgula 3 vezes. Então, vai ficar menos 3. Diminuiu 3 unidades o expoente. A carga geradora de campo é 2,7 microcoulomb. 1 microcoulomb corresponde a 10 elevado a menos 6. Pronto. Já adequei as unidades de cada grandeza. Agora, basta substituir na fórmula. Então, intensidade do campo, x da questão, é igual a 9 vezes 10 a 9. Módulo da carga, 2,7 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pelo quadrado da distância, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos tirar do módulo a carga, ficando 2,7 vezes 10 elevado a menos 6. Como ela é positiva, manteve-se positiva. Se fosse negativa, quando retirasse o módulo, ficaria também positiva. Quadrado da distância, 3 ao quadrado dá 9. Expoente separado por parênteses multiplica. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Antes de fazer o cálculo, eu gosto de simplificar. Como aqui eu tenho 9 e aqui embaixo 9, 9 dividido por 9 dá 1. Então dá para cancelar um com o outro. Como aqui em cima eu tenho 10 elevado a menos 6 e aqui embaixo 10 elevado a menos 6, eu posso cancelar porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Pronto, restou 2,7 vezes 10 elevado a 9, Newton por coulomb. A alternativa correta, letra E. Finalizamos o primeiro exemplo. Exemplo 2. A figura a seguir representa linhas de campo de duas cargas pontiformes. Com base na análise da figura, responda os itens a seguir. Alternativa A. Quais os sinais das cargas A e B? Justifique. Então, pessoal, essa questão da orientação das linhas de campo. Quando a carga é positiva, dizemos que as linhas, o comportamento das linhas, ou o sentido, é sempre de dentro para fora do campo. Esse sentido, a direção é radial e sempre de dentro para fora. Característica é que essas linhas de campo são chamadas de afastamento, porque sempre parte do meio interno da carga geradora de campo para o seu meio externo. E a carga, quando negativa, as linhas de campo, elas também estão na direção radial e com sentido de fora para dentro, ou seja, sempre com sentido para dentro da carga. E essas linhas de campo também são chamadas de linhas de aproximação. Então, para identificar aqui, se você observar, a carga A, as linhas de campo estão para dentro, portanto, elas são negativas. E a carga B, ela é positiva, porque as linhas de campo estão para fora. Então, resposta correta, carga A negativa, carga B positiva,
pois as linhas de campo sempre saem da positiva e entram na negativa. Letra B. Crie uma relação entre os módulos da carga A e B. Percebam que a pergunta não me dá valores da carga nem de A nem da carga geradora de campo B, mas eu posso definir em comparação se uma tem módulo maior do que a outra. Quando? Isso acontece, pessoal, quando dizemos que quanto maior for a densidade das cargas na superfície da carga geradora do condutor, dizemos que ela tem maior intensidade, maior módulo. Ou seja, quando eu digo maior densidade, é que o número das linhas de campo são maiores, tem uma quantidade maior de linhas de campo naquela carga geradora de campo. E quando a carga tem menos linhas de campo se propagando no entorno dela, dizemos que ela tem menor densidade, menor número de linhas de campo, com certeza vai ter menor intensidade de campo. Então, a alternativa correta, alternativa não, a resposta é, como a carga B tem um maior número de linhas, percebam que as linhas de B todas entram em A e ainda há uma sobra de outras linhas partindo para outras direções. Então, tem um número maior de linhas de campo na carga B. Em consequência, tem uma densidade maior na superfície da carga B. E, em consequência disso, eu posso dizer que o módulo da carga B é maior do que o módulo da carga A. Resposta bonitinha. Quanto maior a densidade de linhas, maior será o valor do campo. E, com isso, maior será o valor da carga geradora. Como B sai mais linhas e em A menos linhas, B tem módulo maior do que A. Portanto, B tem módulo maior do que A nessas condições. Exemplo 3. O potencial elétrico é definido como a medida de energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica e tem como unidade física o joule por coulomb, também conhecido como volts. A energia potencial elétrica de uma partícula carregada com carga elétrica de 2 nanocoulomb, quando colocada em uma região de potencial elétrico igual a 5 kW, 5 kV é igual a. Então, para responder essa questão, vamos extrair os dados. Então, ele inicia perguntando qual a energia potencial elétrica de uma partícula carregada com carga de 2 nanocoulomb e colocada numa região de potencial elétrico 5 kV. Então, ele quer saber o valor da energia potencial, nos deu a carga que gera esse campo e nos deu a tensão nessas condições, que foi de 5 kV. Para responder essa questão, pessoal, dizemos que a tensão elétrica ou diferença de potencial é igual à energia potencial dividida pela carga. E para responder, então, vamos tirar essas subunidades. Eu tenho o nano e o quilo. 1 nano é 10 elevado a menos 9 e o quilo é 10 elevado a menos 3. 5 vezes 10 na 3 volts. Agora, como eu quero descobrir a energia potencial, vou isolá-lo. Então, vou passar essa carga para o outro membro multiplicando com a tensão. Vai ficar assim, ó, energia potencial é igual a carga vezes a tensão elétrica ou diferença de potencial. Substituindo a carga, vale 2 vezes 10 elevado a 9. E a tensão elétrica vale 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, ó, calculando agora, 2 vezes 5 dá 10. Multiplicação de bases iguais, conserva uma única base e soma os seus expoentes. Então, vai ficar menos 9 mais 3, menos 9 mais 3, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do algarismo maior. Como o algarismo maior tem sinal de menos, então vou subtrair, 9 menos 3 dá 6, conserva o sinal de menos, fica menos 6. Portanto, a resposta é 10 vezes 10 elevado a menos 6. Como as alternativas estão com submúltiplos abreviados, então, ó, 10 elevado a menos 6 corresponde a 1 micro. Então, a resposta correta, 10, você pode ajeitar, fica 10 microjoule, né? E a alternativa correta, letra C, 10 microjoule. Tá, respondido o exemplo 3. Respondido o exemplo 3. Vamos para o exemplo 4. Assinale o dispositivo elétrico capaz de transformar parte da energia elétrica a ela fornecida em outras formas de energia que não sejam exclusivamente a energia térmica. Então, essa característica, gente, são dos elementos de um circuito elétrico. E essa característica é exatamente da alternativa A, receptor. O receptor é um dispositivo elétrico capaz de transformar parte da energia elétrica a ele fornecida em outras formas de energia que não seja exclusivamente térmica. Isso é um elemento de um circuito elétrico.
Vamos para os demais. Voltímetro. E é importante, pessoal, eu chamo essa atenção a essa questão que vocês estudem as características dos elementos do circuito elétrico lá no livro de vocês. Voltímetro. O voltímetro são utilizados nos circuitos para medir a diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica. O amperímetro. O amperímetro são os utilizados no circuito para medir a intensidade de corrente elétrica. Por isso que o nome é amperímetro. O gerador. O gerador é um dispositivo capaz de transformar algum tipo de energia em energia elétrica. E o resistor, diferentemente do receptor, é um dispositivo que transforma energia elétrica exclusivamente em térmica. Tá certo, pessoal? Mas a nossa resposta, exemplo 4, é a letra A. Quinta e última, exemplo 5 e última questão. A figura a seguir representa um circuito formado por 4 lâmpadas e uma bateria. Então nós temos 4 lâmpadas, ó. Cada resistorzinho desse representa uma lâmpada e uma bateria. A bateria está aqui localizada nesse ponto. A alternativa que apresenta o valor das correntes I1 e I2 no circuito esquematizado na figura é. Então vamos responder essa questão. Para responder essa questão, gente, eu chamo a atenção o seguinte. Então eu já vou iniciar com os dados da questão. Ele pede para calcular a intensidade de corrente 1 e a intensidade de corrente 2. Ó. Ele quer saber o valor desse Izinho aqui, que está representado aqui, nesse ponto do circuito, e esse I2 que está representado aqui depois da linha B, do ponto B. Pronto. Para responder essa questão, nós temos o seguinte. Chamo a atenção de vocês, se vocês observarem, nesses 3 ramos aqui, ó, das resistências, estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Então, nesse ponto aqui, imagine o seguinte, ó, eu tenho um ponto A e o ponto B. Então, a mesma tensão elétrica que passa aqui, embora ela seja distribuída nesses 3 ramos, vai passar a mesma tensão aqui para esse ponto B. Então, ambas as 3 estão submetidas a uma mesma tensão elétrica, porque esses resistores estão em paralelo. Agora, como eles têm a mesma tensão U, eu posso fazer o seguinte. Eu sei que, pela lei de Ohm, tensão elétrica, ou diferença de potencial, é igual ao produto da resistência vezes a intensidade de corrente. Perceba que bem aqui, ó, eu tenho a corrente, intensidade de corrente nesse ponto, passando por essa resistência. Então, se eu substituir bem aqui, essa corrente vezes essa resistência, ó, substituindo valores, 6 é a resistência, vezes 12, que é essa intensidade de corrente, 6 vezes 12, dá 72 volts. Então, já sei que a tensão elétrica passando nesse circuito é de 12 volts. 72 volts, perdão, 72 volts. Agora é o seguinte, eu quero descobrir o valor de I1, que faz parte da pergunta. Para descobrir o valor de I1, joga na lei de Ohm. Vou chamar de U, tensão elétrica, igual, vou chamar aqui, como está passando, ele chamou de intensidade 1, eu vou chamar aqui de resistência 1, tá bom? Substituindo valores, ó, eu sei que a tensão é uma só, 72 volts. A resistência nesse ponto vale 12 volts e a intensidade de corrente é meu X da questão. Eu não sei o valor desse I que vai passar nessa resistência. Então, ó, vou isolar aí. Vou passar o 12 para o outro membro dividindo. 72 dividido por 12 é igual a 6 amperes. Portanto, a intensidade de corrente em U é igual a 6 amperes. Bem, eu já descobri o valor da intensidade de corrente I1. Agora, para descobrir a intensidade de corrente I2, perceba que bem aqui, ó, vai passar essa corrente de 12 volts nesse ponto. Depois, a I1 vai passar essa intensidade de corrente nesse ponto. E também eu vou ter esses 6 amperes passando aqui, ó. Também vai se unir, vai chegar nesse ponto e vai se unir. Com isso, como eu sei que esses 3 ramos vai se tornar apenas um, nós podemos utilizar a lei dos nós. Na lei dos nós, nós vimos lá na aula que em cada ponto ou trecho de um circuito elétrico, onde há corrente elétrica fluindo, não há acúmulo de cargas. Em outras palavras, tudo que entra é igual a tudo que sai, porque não acumula cargas. Então, se tudo que entra é igual a tudo que sai, matematicamente eu posso fazer o seguinte, ó, posso pegar esses 12 amperes, mais esse I1, mais esse 6,
que será igual a I2, porque tudo que entra é igual a tudo que sai. Pronto. Eu não sei o valor de I2, mas eu já sei o valor de I1, que eu acabei de descobrir que é 6 amperes. Então, eu vou substituir I1 por 6 amperes. E agora basta somar. 12 mais 6, 18, mais 6, 24 amperes. Portanto, I2 é igual a 24 amperes. I1 é igual a 6 amperes. Alternativa correta, letra C. I1, 6 amperes. I2, 24 amperes. Está respondido o exemplo 5. Desejo a vocês uma ótima semana, um bom final de semana e uma ótima semana vindoura, semana de prova. Peço que tenham muita atenção, estudem as atividades. Caso tenha dúvidas, assista as videoaulas anteriores e estudem pelo livro, façam os exercícios que já foi feito. Ainda assim, persistindo dúvidas, me procure. Até mais, pessoal, e até outra oportunidade. Um abraço a todos.